Oiê, meu nome é Paula Saikoski, vem comigo aprender a fazer essa base retangular perfeita com o fio poly da Fisher. Para a nossa videoaula de hoje, iremos utilizar uma agulha de crochê 5 mm, uma agulha de tapeçaria, marcadores de ponto, isqueiro, uma tesoura e o fio poly da Fisher. O fio poly é um fio 100% poliéster, muito macio de trabalhar. Ele tem um rendimento ótimo de 200 metros e ele tem 5 milímetros de espessura. Eu gosto muito de trabalhar com ele e recomendo para todas as minhas alunas. Para começar a nossa base retangular, faremos um cordão de 16 correntes. Caso você queira a sua base maior ou menor, é só aumentar ou diminuir o número de correntes. Vamos começar fazendo ponto baixo aqui, ó, na terceira corrente, contando a agulha. 1, 2, na terceira. E normalmente a gente pega aqui na alcinha de cima, né, da corrente. Mas para fazer a base, nós iremos pegar aqui na de baixo. Vamos fazer aqui pontos baixos até chegar na penúltima corrente. Cheguei aqui na penúltima corrente e na última aqui nós iremos fazer 3 pontos baixos para poder dar a volta e trabalhar do outro lado aqui depois. Eu já vou aproveitar para ir escondendo esse fiozinho aqui, lá do início das correntes. Agora, eu volto aqui fazendo pontos baixos até chegar aqui, ó, embaixo desse primeiro ponto baixo que a gente fez. Cheguei aqui na ponta, fiz o ponto baixo em cima do outro lá do início da carreira, mas eu ainda tenho essa alcinha aqui, ó, que tem essa corrente. Essa corrente conta como o nosso primeiro ponto baixo aqui, ó. Então, eu vou colocar mais 2 pontinhos nessa alcinha aqui de base dela, para ficar com 3, que nem nós temos ali do outro lado. Agora aqui, eu vou fazer aquele nosso fechamento de sempre. E lembrando para vocês sempre conferirem a carreira antes de fazer esse fechamento, pois ele é mais difícil de desmanchar depois. Fiz aqui o meu fechamento, vou começar fazendo pontos baixos centrados. Então, eu vou pegar aqui, ó, no meio das perninhas da corrente que a gente tinha antes, faço uma corrente que vai contar com o meu primeiro ponto baixo centrado, e vou seguir fazendo pontos baixos centrados até chegar antes aqui, ó, daqueles 3 que a gente fez nessa ponta. Lembrando que o ponto baixo centrado, a gente não vai pegar aqui nas alcinhas de cima do ponto como normalmente faz. A gente vai pegar aqui, ó, no meio das 2 perninhas do ponto. Cheguei aqui antes dos meus 3 pontos baixos da lateral, eu vou fazer um aumento para cada um desses pontos. Esses 3, às vezes, eles ficam um pouquinho escondidinhos, então a gente abre bem aqui, para poder enxergar aqui, ó, as 2 perninhas do ponto, para eu poder fazer o meu ponto baixo centrado no lugar certo. Então, aqui na ponta são 2 pontinhos para cada um de base. Ó, vou abrir bem, para eu poder enxergar aqui, ó, as 2 perninhas do ponto.
é normal essa segunda carreira ficar meio apertada, tá? E aqui o terceiro. E agora eu volto fazendo pontos baixos centrados até chegar aqui na outra lateral. Cheguei aqui na outra lateral, vou fazer 2 aumentos aqui, lembrando aqui, ó, abrir bem para poder ver direitinho onde que eu preciso entrar, para eu não fazer o ponto no lugar errado. E aqui, nessa lateral aqui, eu tenho 3 aumentos, ou seja, 6 pontos. Aqui, por enquanto, eu tenho só 2 aumentos, e eu precisaria ter um aumento aqui também, mas como eu comecei com um ponto sozinho, eu vou colocar o último ponto aqui que falta, para completar o aumento. Agora eu tenho 6 pontos nessa minha lateral aqui. Faremos novamente o fechamento aqui. E apesar de ser uma base retangular, a gente começa ela do mesmo jeito da base oval. Agora na terceira carreira que nós vamos deixar ela retangular. Antes de continuar, eu vou colocar alguns marcadores para me ajudar a me guiar aqui onde que eu preciso fazer as quinas. Eu vou fazer aqui, ó. Aqui tá o primeiro ponto da carreira anterior, eu vou colocar antes dele, no último ponto que a gente fez ali para completar o aumento. E aqui, ó, do outro lado, eu tenho o primeiro aumento, eu vou colocar o marcador aqui nesse segundo ponto. Aqui estão os 2 do aumento, vou colocar aqui no segundo. E deste lado aqui a mesma coisa. Tenho aqui o último aumento, vou colocar o meu marcador aqui, no primeiro ponto desse aumento. E aqui do outro lado, tenho aqui o primeiro aumento, vou colocar o meu marcador no segundo ponto dele. E vamos começar a terceira carreira. Vou começar aqui, ó, fazendo uma corrente e vou seguir com pontos baixos centrados até chegar ali no meu marcador. Cheguei aqui, fiz o meu ponto antes no marcador, vou tirar ele e a gente vai fazer a primeira quina do nosso retângulo. Vou entrar aqui, ó, no ponto, faço um ponto baixo, uma corrente mais soltinha e mais um ponto baixo no mesmo lugar. Vou fazer 2 pontinhos baixos sozinhos. E aqui no próximo ponto, onde está o marcador, vou fazer novamente um ponto baixo, uma corrente mais soltinha e aqui mais um ponto baixo. Ela tá começando a ficar retangular. Agora eu vou fazer pontos baixos até chegar aqui no outro marcador. Fiz aqui o meu último ponto antes do marcador, retiro ele, e aqui vou fazer novamente um ponto baixo, uma corrente mais soltinha e mais um ponto baixo.
Faço 2 pontinhos sozinhos. E aqui tiro o marcador. E faço novamente. Um ponto baixo, uma corrente mais soltinha e mais um ponto baixo. Ó, a minha base, ela tá começando a dar pra ver os cantinhos aqui. Ainda não está bem retangular, mas na próxima carreira já vai ficar. Vamos fazer o fechamento. Fiz aqui o meu fechamento, não vou precisar mais dos marcadores de ponto. Vou começar aqui com uma corrente. E vou seguir com pontos baixos até aqui, ó, na minha quina. Eu tenho o ponto baixo, aqui o espacinho da corrente. Eu vou fazer pontos baixos até esse ponto aqui antes do espaço da corrente, tá? Fiz aqui o meu último pontinho baixo, e aí as quinas eu vou trabalhar só nesses espaços de uma corrente, tá? E para ela ficar bem demarcada aqui, não ficar arredondada, a gente vai fazer que nem na base quadrada, um meio ponto alto, uma corrente mais soltinha e um ponto baixo, tudo aqui dentro. Sigo aqui com pontos baixos até o próximo espacinho de corrente. Faço aqui o meu último pontinho baixo. E nesse espacinho eu vou fazer a mesma coisa. Um meio ponto alto. Uma corrente mais soltinha. E um ponto baixo. E agora eu sigo com pontos baixos até aqui, ó, o meu próximo espacinho de corrente. Fiz aqui o meu último pontinho baixo, vou fazer aqui novamente. Meio ponto alto, uma corrente mais soltinha e um pontinho baixo aqui. E vou fazendo pontinhos baixos até chegar aqui na minha outra quina. Muito cuidado para não pular esse último ponto aqui antes da corrente, tá? Às vezes ele fica meio escondidinho e a gente pode acabar perdendo ele. Aqui na quina, meio ponto alto, uma corrente mais soltinha e um pontinho baixo. E aqui vou fazer o meu último ponto da carreira. E aqui, ó, vocês já podem ver que a minha base tá ficando bem marcadinha aqui o retângulo. Ela já tá com as quinas mais marcadas do que na carreira anterior. Vou fazer aqui o meu fechamento. Todas as carreiras serão que nem essa última aqui que eu fiz, com o meio ponto alto, uma corrente mais larguinha e um ponto baixo. E a gente vai seguir fazendo isso até eu ter o tamanho da base que eu preciso. Só vai mudar a última carreira. Eu vou fazer mais uma carreira aqui com o meio ponto, a corrente e o ponto baixo, para depois fazer a última carreira, que é diferente, para eu mostrar para vocês.
O início é sempre o mesmo, faço uma corrente e sigo fazendo pontinhos baixos centrados até eu chegar lá no meu espaço de correntinha. Cheguei aqui antes do meu meio ponto alto para mostrar para vocês que eu também tenho que fazer um ponto baixo centrado aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, no meio das perninhas do ponto meio alto e puxo o ponto baixo a partir dele, tá? Esse ponto baixo ele vai ficar um pouquinho mais alongado que os outros. Agora, eu entro aqui no meu espaço de corrente, faço meio ponto alto, uma correntinha e um ponto baixo. E novamente aqui, ó, eu tenho o meio ponto alto, tenho aqui, ó, as perninhas do meio ponto alto e eu vou fazer um pontinho baixo centrado aqui no meio delas. Tá? Aí não vai ficar aparecendo a alcinha que fica na diagonal, então não vai parecer que é outro tipo de ponto. Faço aqui na quina normal. E eu vou fazer toda essa carreira e já volto para a gente começar a última. Finalizei aqui a minha carreira, já fiz o fechamento e vou começar a última carreira. Vou fazendo pontos baixos até chegar aqui na quina vai ser normal, ponto baixo centrado até lá. Cheguei aqui no meu último ponto baixo, aquele em cima do meio ponto alto, e vou entrar aqui no meu espaço de uma corrente. Essa última carreira é diferente das outras. Fiz o meio ponto alto, vou alongar aqui, mas não vou fazer uma corrente, vou já fazer um ponto baixo aqui dentro. E faço mais um também. Então, nessa última carreira, a gente fica com um meio ponto alto e 2 pontos baixos. Cheguei aqui novamente no meu espaço de uma corrente, laço o fio, faço aqui um meio ponto alto, um ponto baixo aqui mais esticadinho e outro ponto baixo. E assim serão as minhas quinas na última carreira, um meio ponto alto e 2 pontinhos baixos. Ó, ela ainda fica bem marcadinha, tá? Não precisa se preocupar. Então, eu vou fazer aqui toda a volta e já venho para mostrar a finalização para vocês. Cheguei aqui no final da minha última carreira. Lembrando vocês, se vocês quiserem fazer uma base maior, é só fazer mais carreiras aqui do meio ponto alto, corrente, ponto baixo, e na última carreira fazer essa mesma que eu fiz, do meio ponto alto e 2 pontos baixos no espacinho de uma corrente, tá? Se vocês quiserem ela mais comprida, é só aumentar o número de correntes aqui do início. Se vocês quiserem ela mais larga, é só fazer mais carreiras aqui. Agora eu vou fazer aquele mesmo acabamento que eu fiz nas outras bases, de ponto baixíssimo. Eu vou dar aqui 5 voltas ao redor da minha peça, que essa é a quantidade de fio que eu vou precisar para fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Vou fazer aquele mesmo acabamento invisível, puxo todo o fio para fora.
Pego aqui a minha agulha de tapeçaria. Fiz o meu acabamento invisível, ajeito aqui e vou fazer uma carreirinha aqui de pontos baixíssimos. Vou fazer até chegar ali na quina. Quando chegar aqui nos cantos, eu recomendo que vocês deixem o ponto baixíssimo um pouquinho mais solto que o normal, tá? Para ele não repuxar, não ficar redondo, para ele continuar quadradinho assim. Aí eu vou fazer toda a volta e já venho aqui. Fiz aqui a minha volta de pontos baixíssimos, vou fazer mais um acabamento invisível. Entro no primeiro ponto baixíssimo. E aqui, ó, vocês conseguem ver que o meu fio está saindo no meio deste ponto, então eu vou entrar aqui, vou levar o meu fio lá para trás. E agora, tudo que me resta fazer é esconder aqui essa pontinha de fio e queimar ela. Aqui vocês podem ver que a minha base, ela fica bem direitinha, com as laterais bem demarcadas. E a mesma coisa da base oval, é normal ela ficar assim um pouquinho curvada. O que que acontece? Ela fica assim curvada, mas quando nós subirmos a peça, seja um cesto, uma bolsa, qualquer coisa, vai pesar e ela vai ficar retinha, tá? É só quando tiver a base solta que ela vai ficar meio onduladinha. Mas assim que você subir a peça, ela vai ficar bem retinha. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e comentar aqui embaixo o que vocês acharam. Muito obrigada por assistir.